E vamos falar de economia nesse bloco. Uma pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 41% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses. Para 28%, ela permanecerá como está, totalizando 69% que consideram que a situação não vai melhorar. Outros 28% acham que haverá melhora. Então, sobre essa projeção pessimista dos brasileiros e as causas que os levaram a essa conclusão, a gente conversa com o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito. Muito bom dia, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos os ouvintes. Bom, André, como vimos aí, a pesquisa Datafolha mostra essa percepção econômica dos brasileiros para o início deste ano, que é uma percepção pessimista. Quais fatores impulsionam, então, essa percepção negativa? Bem, vamos lá, né? Eu acho que tem algumas dimensões dessa pesquisa. A primeira delas é que, de fato, né, para a maioria da população, a gente tem visto aí de forma bastante difícil, né, o mercado de trabalho. A gente está com uma taxa de desemprego oficial, né, que é a do IBGE, num patamar elevadíssimo, mas se você observar exatamente a quantidade de pessoas que saíram do mercado de trabalho, ou seja, isso daí acaba até sujando um pouco a métrica do IBGE, não tem nada errado nisso não, o IBGE não está fazendo nada errado, é normal, natural isso, mas muitas pessoas pararam de procurar emprego, seja porque sumiram as vagas, mas também porque muita gente recebeu auxílio emergencial. Então, o fim do auxílio emergencial e a economia não está crescendo fortemente. Isso daí ainda não é um fato. Né? O que a gente tem alguns segmentos que estão indo bem. Mas como o mercado de trabalho está muito desacelerado ainda, muito frágil ainda, isso implica dizer uma diminuição de renda das pessoas. E por isso mesmo esse número bastante elevado. Né? Por outro lado, esses 28% otimistas, né? O que a gente tem visto no Brasil ao longo do último ano, né? Por conta da pandemia também, né? Foi o aumento da concentração de renda. Alguns segmentos da sociedade aumentaram a renda fortemente também nos últimos períodos. Né? Se você pega o salário de trabalhador por conta própria e empregador, você vê que o salário de empregadores subiu, a renda de empregadores subiu muito mais forte. Então, essa pesquisa mostra, né, de forma explícita, né, o que a gente consegue observar de maneira implícita, por assim dizer, dentro dos dados da PNAD, do IBGE, e faz sentido, né? A população ainda tá muito machucada, né, com essa crise toda. Sim, André, essa pesquisa mostra a visão dos brasileiros, mas agora vamos para o campo da análise. Qual que é a situação do Brasil, a situação real, levando em conta a pandemia, as reformas que precisam ser feitas, o fim do auxílio emergencial? Há otimismo ou ainda podemos ter um ano bastante difícil? Olha, depende muito para quem você perguntar, né? No mercado de capitais, talvez a gente até tenha um ano até mais positivo, né? Tem muitas empresas que estão se reinventando, segmentos que foram bem e por aí vai. Agora, no conjunto agregado dos brasileiros, é natural que você veja aí um descontentamento. Não por sinal, existe um receio muito grande entre os analistas que isso daí vai bater na parte fiscal justamente das reformas que a gente está conversando aqui também, que tem a ver com a popularidade do presidente, né? Muita gente fica imaginando se o fim do auxílio emergencial, quais são os efeitos políticos disso. Né? A gente sabe que existe aí uma situação ainda bastante frágil, né? Para dizer o mínimo, né? Agora, né? A questão das reformas, né? Isso daí foge um pouco até do escopo aí do que está falando aqui agora. Tem a ver muito com uma eleição da presidência da Câmara dos Deputados, que ontem até teve alguns desdobramentos mais claros, né? Se separar os grupos, por assim dizer, né? Quem vai brigar com quem, né? E aí que a gente vai saber exatamente como vai ser encaminhada conjunto das reformas, né? Elas são importantes, é bom apontar isso, né? Reforma administrativa, reforma tributária, elas não criam incentivos do curto prazo, né? Não é porque você fez uma reforma administrativa que agora vai se gastar menos dinheiro o Estado, né? Não é disso que se trata. O que se trata é, ao criar essas reformas, se passa a perspectiva, se tem um horizonte de um certo controle das contas públicas. Isso pode manter os juros baixos por mais tempo. O Banco Central vem falando nesse sentido. Então, é um jogo difícil, né? Porque aprovar as reformas nos gera incentivos no curto prazo, mas não aprovar elas também elevam os juros. E aí a gente fica apertado entre essas duas coisas. No final das contas, no fim do dia, por assim dizer,
o presidente da República vai ter que fazer o que a gente paga o salário dele, ou seja, fazer decisões políticas, né? E comprar alguns inimigos. Não dá para o presidente ficar, vamos dizer assim, querendo terceirizar isso, terceiriza para o Guedes, terceiriza para o Congresso. Não, vai ter que cair no colo do presidente da República e a função dele mesmo, né? Decidir para onde ele vai apontar esse barco. Exatamente, André. Vamos seguir nessa linha, pois política e economia andam juntas, né? Muitos analistas dizem que esse ano de 2021 será decisivo para avaliar, de fato, o desempenho econômico do governo atual do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Este é um ano decisivo, de fato? De fato, né? Porque o primeiro ano do governo se esperava um crescimento maior, não veio, né? Você foi frustrado, né? A gente cresceu teve uma revisão aí, veio um pouco mais de 1%, né? Então esse daí já o primeiro ano não deu certo. No segundo ano, o governo foi pego de surpresa, não o governo, todo mundo foi pego de surpresa por essa pandemia. E ele teve que fazer uma série de ações que foram até bastante corretas, na minha opinião, né? Por exemplo, só de auxílio emergencial, para ter uma ideia dessa discussão. Hoje em dia, a gente projeta o PIB de 2020 como uma queda de -4. Vamos ficar com -4 só para facilitar o raciocínio aqui. O tamanho do auxílio emergencial, o ano passado, foi em torno de 350 bilhões de reais. 350 bilhões de reais dá mais ou menos 4,5% do PIB, né? Se a gente levar em conta que o PIB é 7,2 tri no Brasil. Então, quer dizer, eles jogaram de helicóptero na economia 4,5% de PIB. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, ao invés de a gente estar discutindo -4, se não tivesse tido auxílio, a gente já está discutindo hoje aqui, com os ouvintes aqui da Jovem Pan, -9% de PIB ano passado. Mas é que tá, eles fizeram um esforço gigantesco. Agora é a hora de saber como eles vão, vamos dizer, acomodar esse aumento do gasto. O déficit primário no Brasil, em 12 meses, está em 600 bilhões de reais. Né? Tem como resolver isso, eu não acho que falta dinheiro necessariamente. O que falta é plano, né? E aí que, vamos dizer assim, a porca torce o rabo, que nem se diz, né? Porque a gente fica muito sem saber quais são exatamente os planos do governo, porque o Paulo Guedes, ele é muito claro, ele é muito coerente com o que ele quer, mas do que ele quer para o que vai ser, tem que passar pelo mundo da política, e nessa hora o presidente tem que atuar. Eu fico muito atento ao presidente da República e ao Palácio do Planalto, porque eles têm que dizer o que querem, né? O Maia, claro que o Maia também está fazendo jogo político, mas ele falou um negócio que é verdade, o governo não apresenta as pautas com clareza também. Então, né, a gente fica muito apreensivo, né, a respeito da dinâmica mais para frente, né? Mas, enfim, vamos ver aí, tem uma eleição na Câmara e no Senado, 2 eleições complicadas, né? A gente tem visto muita movimentação, mas a boa notícia é que já no final de janeiro, começo de fevereiro, resolve isso, né? E sobre o PIB, só para colocar mais um ponto, tem uma questão muito interessante, o seguinte, né? A vacinação, né? Até agora nós não sabemos rigorosamente nada. Temos vagas ideias do que eles pretendem. E isso daí é fundamental para eu fazer, eu como economista, projeção, por exemplo, do setor de serviços. Vai crescer, não vai? Vai ter lockdown, não vai? As pessoas vão respeitar, não vai? Enfim, olha o tamanho da incerteza que a gente ainda está metido nesse ano de 2021. Exatamente, ou seja, essa questão sobre a vacina, além de mexer, é claro, com a saúde da população, mexe também com os rumos da economia? Exatamente, né? Vamos supor que não tenha vacinação e o PIB, em vez de crescer 3%, ele cresce só 2%. Vamos supor, cai 1% de PIB. Cada por cento de PIB é mais ou menos 74 bilhões de reais. Vamos supor que desses 74 bilhões, 10% vai dar 7,4%, 20%, 15 bilhões de reais. Ou seja, a gente está abrindo mão de 15 bilhões de reais de arrecadação. Olha só a confusão. O fato de não vacinar e não gerar 1% a mais de PIB impede que a gente arrecade, o governo, 15 bilhões de reais. Grosso modo, tá? Estou arredondando os números aqui. Então, assim, o fato de ter a vacinação, e o Campos Neto, o presidente do Banco Central, foi muito feliz ao falar há um tempo atrás, que é mais barato vacinar do que o auxílio emergencial, e é verdade. Porque se você coloca a economia para funcionar mais rapidamente, isso daí gera incentivo e até arrecadação para o governo. Então, assim, a discussão toda da vacina no Brasil, desculpa colocar dessa forma, mas foi uma bagunça. Eu acho que eles não criaram cronogramas,
teve uma briga de Estado, governos estaduais e governo federal, que, enfim, perdemos tempo. A vacinação, por exemplo, a própria vacina do Butantan, que é um instituto seríssimo, enfim, eu como paulista gosto muito, né, tenho muito orgulho do Butantan, mas cadê os dados? Está todo mundo olhando aqui, agora está indo gente para a Índia para ver se compra para a rede privada, a vacina da Fiocruz também, que está sendo, né, feita em parceria, não se sabe direito o horizonte disso, de novo. Isso daí gera um problema muito sério, porque incerteza come tempo, e tempo é dinheiro, não é? Essa frase muito batida é verdade. Então, quanto mais tempo a gente está perdendo nisso, mais dinheiro está perdendo. E se a gente não gera os incentivos certos, que nem eu estava colocando aqui antes, né? A cada 1% de PIB, estamos falando de 70 bi de reais, mais ou menos, 74 bi de reais. É dinheiro na mesa, né? Não dá para... A gente não está rico assim para ficar perdendo 74 bi toda hora, né? Sim, diante de tantas incertezas e esse imbróglio que a gente assiste sobre as vacinas, vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta difícil, né? Se o crescimento previsto para esse ano será suficiente para repor as perdas verificadas no ano passado? Bem, essa pergunta até que você colocou é fácil. Não, a resposta é não. Não vamos conseguir, nem na melhor das hipóteses. A gente está falando de uma queda de -4, né? Para subir mais 3 esse ano, então não vamos repor. Na verdade, a notícia é mais triste. Até agora a gente não conseguiu voltar ao patamar que a gente estava em 2014. Esse é o tamanho da crise que a gente está metido. Não é, bem, vai crescer 1%, 2%. 1%, 2%, francamente, não é nada, né? A gente está num PIB que não chegou ainda aos níveis de 2014. Então, enfim, é um problema muito sério que a gente está vivendo. E, de novo, o problema não é falta de dinheiro. Eu discordo um pouco dos meus colegas que batem muito. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. A minha preocupação é o seguinte, não tem plano, né? Por exemplo, a parte tributária mesmo, né? O governador João Dória, ele anunciou a questão do ICMS. Muita gente está reclamando do ICMS, com toda razão. Mas a questão objetiva é que os estados estão quebrados de novo. E aí, como a gente resolve isso? Por isso que eu resgato a ideia da política, porque alguma coisa de aumento de tributo a gente vai ver no plano federal. Lembra que, bem, aumentaram o IOF de novo aqui agora, né? Estava aquela discussão de criar aquela nova CPMF, mudou, vai discutir agora a questão de tributar, né, o reajuste dos valores dos imóveis, né? Tá bom, então vai ter algum tipo de imposto lá. A gente sabe que eles vão fazer isso, só que quando se trata de tributo, isso que é interessante. A gente está discutindo política com P maiúsculo, ou seja, a distribuição do bolo social, a distribuição da renda total da sociedade. E por isso, o presidente da República precisa ser presidencial. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter que assumir a discussão para ele, não adianta mais terceirizar. No primeiro ano, ele tentou aquele jeito, a gente viu onde dava. No segundo ano, tudo bem, veio a pandemia. Agora, no terceiro ano, o presidente Bolsonaro, vai ter que enfim, tomar os custos, os riscos, né? Fazer política é isso, né? Tomar esses riscos para si e ajudar, né? Para o bem ou para o mal. Não tem, e para dizer, não tem resposta certa, né? Mas ele vai ter que se posicionar. Não adianta mais terceirizar para posto Ipiranga, para Congresso. Agora é o presidente da República que vai ter que dizer o que ele quer. André, vou pegar um ponto dessa sua resposta para a gente repercutir. Você falou sobre o aumento do ICMS aqui no estado de São Paulo. Então, naturalmente, o valor de alguns produtos essenciais vão aumentar. E isso gerou muita repercussão também, porque vem na mesma época de encontro a notícia, o anúncio de que o prefeito Bruno Covas aprovou o aumento do próprio salário para não perder servidores. Um aumento aí de 46%, né, do seu próprio salário, isso para ele, para os secretários. Essa justificativa do prefeito Bruno Covas é de fato plausível? Olha, eu não saberia dizer a respeito da administração pública como um todo, né? Mas o prefeito, ele fez isso sinalizando que existe, vamos dizer assim, uma defasagem do salário de alguns segmentos para o resto dos, vamos dizer assim, da iniciativa privada, né? Porque a dúvida é o seguinte, poxa, por que eu estou na iniciativa privada, vou querer ir para iniciativa pública para ganhar menos e ainda sofrer todo... Porque é uma pressão danada, a gente gosta de falar mal de política e dos políticos, mas a gente sabe que é uma pressão danada. Até entendo, mas o problema é isso. É por isso que a reforma administrativa é importante, porque como está tudo indexado,
Se mexeu um, mexeu todos, né? Mas aí que tá. Obviamente gera muito desconforto isso, né, em todo mundo, e é para gerar. Né? A gente está falando de uma coisa que é discutir para onde vai o excedente da sociedade, a renda da sociedade. Eu poderia aqui, de forma muito simples, acusar, ou pelo menos insinuar que o Covas está sendo, vamos dizer, não está sendo muito zeloso com a coisa pública, por assim dizer. Mas eu acho que o problema central nem é esse. O fato é, a gente gastou muito ano passado. E quer saber, a gente vai gastar mais esse ano. Então, só para falar da pandemia, os efeitos da pandemia, e aí tem a ver com o ICMS, que o Dória aumentou também, e vai ter a ver com impostos que o Guedes vai aumentar, então todo mundo coloca a barba de molho, porque vai ter algum tipo de aumento de tributação, na minha opinião. Imagina a quantidade de pessoas que vão demandar serviço público em 2021. A quantidade de pais e mães de família que vão tirar o filho do colégio privado para colocar no colégio público. A quantidade de pessoas que não fizeram uma série de exames no ano passado e talvez perderam o emprego e vão ter que usar o SUS agora. A demanda por serviço público vai subir. E é aí que o mercado fica, vamos dizer assim, atento, né? Porque a gente sabe, de um lado, que o governo quer cortar, mas talvez não tenha muito espaço para cortar. Então, a solução onde vai ser? Aumentar o imposto, né? Então, vamos se preparar. Essas discussões vão começar a aparecer cada vez mais. E isso daí pode roubar... Se não for, o problema volta a esse ponto. O problema é não ter plano claro. Qual que é o plano? Qual que é a ideia? Fazemos isso para fazer o quê? Aí, como fica tudo meio parecendo improvisado, que nem essa fala do Bruno Covas, né? Pô, você vai aumentar depois da eleição? Você não trouxe essa discussão para a sociedade durante o período eleitoral? Por que não trouxe? Aí sim, dá para acusar não, mas enfim, colocar uma pressão em cima do prefeito, né? Porque essa discussão tinha que ser feita antes, sem dúvida nenhuma. Mas esse processo vai continuar, porque a demanda por serviços públicos nitidamente vai subir ao longo desse ano, infelizmente, né? Porque a gente ainda tem ou uma queda de renda ou um aumento de demanda por conta de pandemia e coisas do tipo. Sim, André, e só para a gente finalizar, vamos retomar os números da pesquisa Datafolha. Os percentuais são muito semelhantes ao da pesquisa feita pelo Instituto em agosto do ano passado. Naquela época, 41% achavam que a situação econômica do país iria piorar. 6 meses se passaram, por que a porcentagem é praticamente a mesma? Olha, isso aí tem a ver uma coisa também da forma que é formulada a questão, né? Eu acho que, dependendo, né, a gente pode ter efeitos diferentes. Bem, eu não saberia dizer com detalhe, porque eu não abri a pesquisa da Datafolha nesse nível. Mas o que dá para apontar é o seguinte, né? A população, de forma geral, sente ou percebe que a renda está diminuindo. Essa diminuição da renda é palpável, as pesquisas estão aí para mostrar. E aí a gente está numa situação agora que vamos se preparar, porque você teve o fim do auxílio emergencial, você teve um aumento do IOF, que não é brincadeira, é bastante coisa até, né? Porque o IOF pode ser cobrado no máximo até 3% para pessoas jurídicas e no máximo até 6% para pessoa física. A gente esquece que a Selic hoje é 2%, ou seja, estamos falando de quase 3 vezes mais, 300% da Selic para uma pessoa física, no máximo, né? Mas assim, é dinheiro na mesa. De novo, né? Então, acho que a população percebeu que a renda está nesse sentido. E talvez, aí agora eu tentando fazer uma leitura talvez um pouco mais ousada desses dados, né? Se tem uma ideia de que não tem um planejamento muito claro. O presidente tem deixado essa coisa muito solta. Por isso mesmo que eu acho que 2021 vai ser o ano que o presidente Bolsonaro, vai ter que se posicionar mais claramente, não só ele, né? Ele, todo o staff dele no Palácio do Planalto, de dizer o que quer. E aí, ao criar o plano, as pessoas até se tranquilizam. Só o fato de ter um plano mais bem desenhado, as pessoas se tranquilizam. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu espero que o presidente, que nem eu estava brincando, né, que nem eu coloquei aqui, seja presidencial, né? Ele tem que fazer esse gesto, que é justamente, né, o que se exige, o que se espera de alguém sentado naquela cadeira. Nós conversamos com o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e um abraço a todos os ouvintes.